A doutrina da graça em São Paulo. Primeiro passo, o conceito graça. Antecedentes. Paulo parte da sua experiência de Damasco. Ele estava perseguindo justamente os cristãos e estava caminhando em direção a Damasco. Acontece que no caminho o Senhor ressuscitado, através de uma luz intensíssima, falou com Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que Saulo perseguia os cristãos. E Jesus não disse: Saulo, Saulo, por que persegue os cristãos? Mas sim, por que me persegues? Identificando-se literalmente com os cristãos. Muito bem. Os antecedentes da teologia da graça de São Paulo é exatamente a experiência de Damasco, certo? Mas também ele continua utilizando de conceitos fundamentais do Antigo Testamento, tais como eleição, escolha, certo? Inclusive, ele fala isso com muita clareza, justamente em 1 Tessalonicenses 1,4, conhecemos, irmãos, vossa eleição, como também 2 Tessalonicenses 2,13, Deus escolhe desde o princípio. Ou também o conceito chamado, Romanos 8,28, aqueles que foram chamados, o chamado é graça de Deus. 2 Tessalonicenses 1,12 e 2 Coríntios 3,5. Não é mérito do homem, que não deve atribuir a si coisa alguma, porque tudo é graça de Deus. Com esses antecedentes, o termo charis, ou graça, serve para Paulo designar a condensação de todos os gestos e etapas da iniciativa salvífica de Deus e também o saldo resultante. E o texto onde manifesta o sentido globalizante de charis é Romanos 3, 23, 24. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus e são justificados pelo dom de sua graça em virtude da redenção em Cristo. Muito bem, aqui nós temos todos os elementos do acontecimento salvífico. Primeiro, a universal pecaminosidade prévia. Segundo, a redenção da mesma em Cristo, que outorga a justificação, e o dom da graça divina, que é justamente Cristo que morre na cruz para nos redimir. Então, esta graça é poder escatológico que aniquila o pecado do mundo para colocar em seu lugar a salvação universal. E, mais uma vez, o sentido totalizante de charis para Paulo não é um conceito abstrato qualquer. Se identifica com a pessoa de Jesus Cristo. Fomos justificados pelo Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo. E por último, Paulo associa frequentemente a ideia de graça à de libertação. Romanos 8, 2, 21, 23. A vida que foi dada em Cristo livra da lei do pecado e da morte, não só os homens, mas a criação inteira. Em Gálatas 5:13, Paulo afirma que é para a liberdade de Cristo que Cristo nos libertou. Aqui vou repetir. Gálatas 5:13. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Depois, o segundo passo, justificação. O contexto. A necessidade de deter os desvios judaizantes em torno do conceito-chave de justificação. Contra uma economia fundada nos princípios do mérito e da retribuição, cujo instrumento seriam as obras da lei, Paulo traça uma economia de salvação fundada no princípio do gratuito amor divino, cujo instrumento é a fé. E assim, a aliança do Sinai, entendida como contrato bilateral, Paulo opõe-se à promessa feita com anterioridade a qualquer prestação humana. Ou o equivalente, a Moisés se opõe a Abraão, que não obteve justiça pelas obras, mas porque acreditou em Deus. E esta fé lhe foi imputada com justiça em virtude da promessa divina, a qual se confiou inteiramente. Em Abraão, o que agradou a Deus não foi as obras, e sim a fé na promessa.